Hoje nós vamos conversar sobre ser um líder de verdade. Você sabe as características que um líder tem que ter? Hoje a gente está exigindo muito que as pessoas tenham as características de um líder e muitas... Você sabe as características que um líder tem que ter? Hoje a gente está exigindo muito que as pessoas tenham as características de um líder e muitas pessoas ainda acham que a liderança é inata, que as pessoas nascem com aquelas características. Mas eu queria quebrar esse paradigma com vocês e falar que a liderança não é inata. A liderança não é só ser para frente em algumas atitudes. Liderança passa por muitas outras coisas. E eu vou conversar com vocês sobre isso. Características que a gente tem que desenvolver para ser esse líder eficiente e eficaz para o novo mundo que está surgindo. Então, vamos falar. Compartilha nosso canal, faça nosso canal ser conhecido, divulga esse canal para todos os grupos de WhatsApp que você conhece. Muito obrigado por cada um que está aí, muito obrigado por cada comentário. Às vezes eu não tenho como responder aos comentários, mas eu queria que você soubesse que todos são chegados até o meu ouvido, eu fico sabendo de todos e muito obrigado. Só que não dá tempo, às vezes nem as meninas que trabalham no Instituto Cássia Rodrigues conseguem responder, mas pode ter certeza que são todos lidos. E ó, eu queria que cada um se sentisse beijado por cada comentário. Seja comentário de melhoria, seja comentário de dicas, seja comentário de críticas, todos são lidos. Então compartilha nosso canal, faça nosso canal ser conhecido. Antes da gente falar sobre as características da liderança, que você está aí aguardando a gente falar, compartilha. Então, eu vou conversar com vocês de um autor que eu gosto muito, Paulo Gaudêncio. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele tem Instituto Paulo Gaudêncio, inclusive, se vocês quiserem, procura no YouTube, assista os vídeos dele. Ele é um psicoterapeuta, um psicólogo, que ele tem muitas características bacanas. E hoje eu vou usar esse livro dele, Se Torne um Verdadeiro Líder. É um livro pequenininho, um livro de bolso, que ele fez um pequeno livro de um livro grande que ele tinha. E aqui tem algumas características que o líder tem que ter. Então, essas características que o líder tem que ter são as características que a gente vai conversar agora. Para vocês não falarem assim, nossa, mas você está falando da sua cabeça? Não, eu estou falando de um autor que é muito conhecido, Paulo Gaudêncio. Esse é o livro base. E olha o que ele escreve aqui atrás. Todo mundo pensa que exercer a liderança é uma tarefa árdua, então tornar-se um líder de verdade parece ainda mais ser difícil. Com super dicas para se tornar um líder verdadeiro, vai ajudar a entender o que é necessário para exercer a liderança com naturalidade, competência e ensinando as pessoas a respeitar quem está na sua liderança, entendendo não apenas na esfera profissional, mas também entendendo na esfera emocional e psicológica, porque às vezes as pessoas acham que consegue deixar o emocional e o psicológico dentro do carro, dentro de casa, e a gente não deixa, a gente não consegue deixar. São 60 preciosas dicas, eu não vou dizer as 60, mas aqui ele fez a compilação de um livro dele com 60 dicas. Se você quer comprar, se você quer ler esse livro, fica a minha sugestão de leitura, tá? Paulo Gaudêncio, 60 dicas para se tornar um verdadeiro líder. Verdadeiro líder. Vamos começar? Qual é a primeira dica que ele diz? Olha só, aqui já no sumário, deixa eu mostrar para vocês. Ele já tem aqui, ó, as 60 dicas. Eu não vou falar todas, porque seria, assim, cansativo um vídeo com 60 dicas. Eu vou falar as que eu acho mais importantes e primordiais. Primeira coisa, você tem que entender o que é liderança. Se você não entender o que é liderança, você não vai conseguir... Ó, a primeira dica dele é sempre assim, ó, sempre um passozinho e dando. A primeira controvérsia que envolve o conceito de liderança é saber que ela define uma característica que pode ser desenvolvida, ou se a liderança é uma característica pessoal inata. Já na apresentação eu já falei que liderança não é inato, não nasce com você. Você vai desenvolvendo à medida que você vai crescendo. E mesmo depois que você entrou num local de trabalho, você está com 20 anos, 30 anos, 40 anos, 60 anos, 80 anos, e você quer se tornar um líder eficiente e eficaz, o que vai acontecer? Você pode desenvolver, mas basta você querer. Então ele fala que quando você fala no aspecto psicológico, de que nada adianta aprender e treinar o comportamento correto para cada situação se a pessoa não estiver emocionalmente preparada para liderar. E uma das características que o líder tem que ter
é aprender a dizer não para ele, dizer não para o outro, aprender a dizer sim para ele, aprender a dizer sim para o outro. Porque todas as vezes que a gente quer agradar muitas pessoas, a única coisa que a gente não é líder. O líder, ele não pode trabalhar só no aspecto de querer agradar para querer ser aceito. O líder não tem que estar preocupado em ser aceito, o líder tem que estar preocupado em fazer a melhor coisa para as pessoas. E a segunda característica que o líder tem que ter, estou usando já um saber da neurociência, o líder tem que desenvolver no outro confiança. Você só segue quem você confia, não adianta que você não segue uma pessoa que você não confia, senão é manipulação. Então você só segue quem você confia. Então a primeira coisa é entender que liderança não é inato. Segunda coisa é entender que você só segue quem você confia. E para você se tornar um líder de verdade, você tem que aprender a entender as suas emoções. Se você não consegue entender as suas emoções, se você não tem esse autoconhecimento, autoanálise, maturidade de saber que você não é orgulhoso, você saber que as pessoas orgulhosas, elas passam pelo viés do narcisismo, e pessoas narcisistas, elas não conseguem desfazer aquela característica que é dela, porque ela se acha perfeita. O orgulho passa pelo narcisismo. O orgulho passa pela essa característica de você achar que você é perfeita, que você é imbatível e que você não aceita controvérsias. A característica do líder é falar, beleza, eu estava errado, me desculpe. Então, a terceira característica que o líder tem que ter é a característica de ser humilde. Você tem que aprender a diferença entre gestão, liderança ou gestão de gerência. O gerente, ele não tem humildade. O gerente, na verdade, ele quer se livrar do problema, fazer outro passar e fazer na frente. O líder, ele tem essa capacidade de pensar o que ele sente e, sentindo bem o que ele sente, ele sabe entender o que o outro sente. Não adianta você achar que o líder só tem que entender a ele, não. O líder, aquele que tá, a figura que está em cima, que está liderando várias pessoas, ou uma família, ou uma empresa, ou qualquer lugar, ele tem que entender as pessoas. E hoje, nada melhor do que entender as pessoas através do autoconhecimento, da autoanálise, da psicanálise, da neurociência. Você tem que desenvolver essa característica em você tem que ter essa capacidade empática de saber se colocar no lugar do outro imaginativamente e pensar se aquilo seria bom para a pessoa. E às vezes algumas coisas que você deseja para as pessoas, elas não desejam. Então você tem que gerar na pessoa o desejo dela fazer aquilo que você está querendo desenvolver. Olha que confusão que é. Então o verdadeiro líder, ele gera no outro o desejo dele fazer aquilo. Então aí o sistema límbico, porque o nosso cérebro é trino, e sabendo que o nosso cérebro é trino, no cérebro emocional, que é o segundo cérebro que os mamíferos têm, e nós somos mamíferos, animais domésticos são mamíferos, nós temos essa característica de sentir o outro. E na verdade, quando você sente o outro, você pode se colocar no lugar do outro, porque você imaginou o que ele está sentindo, o mal-estar que ele pode estar sentindo, ou a felicidade. E liderança é muito diferente de gerência. Liderança não tem nada a ver com gerência. Primeira coisa que o líder tem que ter é o quê? Coragem. O líder tem que ter coragem. O líder que não tem coragem, ele não sai do lugar. Coragem para se desafiar, coragem para desafiar o outro, coragem para dizer desculpa, eu estava errado, coragem para dizer tem que fazer assim porque a visão que eu estou enxergando é essa. Se você não tem coragem, você não vai sair do lugar. E ele fala aqui, a característica emocional do líder é a coragem, necessária sobretudo no processo de decisão. O ser humano, como qualquer outro animal, sente medo diante do perigo, como acontece com todos os animais diante do perigo. Seu corpo vai se preparar para uma reação de luta ou fuga. E nesse problema, quanto maior for ele, mais você vai ter que achar forças dentro de você para combatê-lo. E para enfrentar o medo, você tem que ter coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você estar com medo e mesmo assim você ir. E aí ele diz a diferença de covardia. Ó, covardia. Se o problema for tão grande que não possa ser enfrentado e por isso você vai fugir, o nome disso é prudência. Agora, se uma situação idêntica você o enfrentar, é irresponsabilidade. E se na mesma situação você não quiser enfrentar e fugir, o nome disso é covardia. Então ele chama coragem, covardia
irresponsabilidade e prudência. Você tem que analisar o problema. Por exemplo, você está passando de um local que você vê que tem um buraco muito grande que você não vai conseguir passar. O nome disso é prudência. O nome disso é responsabilidade. Agora, se você passa nesse buraco achando que o carro pode não ficar atolado, o nome disso é irresponsabilidade. E às vezes tem um buraco que você consegue passar, você mensura e dá para passar, o nome disso é coragem. E quantas vezes? Então, nós estamos falando de fugir, que é covardia. Nós estamos falando de enfrentar aquele buraco enorme sabendo que não dá para passar, em irresponsabilidade. Às vezes o buraco na estrada é de um tamanho que dá para passar, o nome disso é coragem. E muitas das vezes você vai ter que ter prudência, você vai ter que saltar, avaliar o buraco, analisar. Às vezes você pode passar, às vezes você pode não passar. Então, essas 4 características o líder tem que ter. Ele tem que ter coragem, ele tem que saber que ele tem que ter prudência, ele não pode ser irresponsável e ele não pode também ser covarde, porque o oposto da coragem é covardia. Olha, outra característica, compreenda os outros com seu sonho. Não adianta você fazer o outro sonhar o seu sonho, porque cada um tem que ter o seu sonho. Mas compreenda o outro, tenha a força de compreender o outro. O líder compromete os outros com o seu sonho. Mas afinal, o que é comprometimento? Comprometimento significa obrigada por compromisso. Obrigado por um compromisso. Comprometer significa fazer e assumir um compromisso. Então, o comprometimento é quando você está tão envolvido com aquela questão que você se empenha para aquilo, que você tem esforço para aquilo. E o nome disso é comprometimento. Uma outra característica é ser um profissional competente. Então, você tem que desenvolver em você várias competências. Eu sou psicóloga, sou economista, sou teóloga, mas eu tenho que aprender inglês, eu tenho que aprender informática, eu tenho que aprender a mexer na máquina para gravar o vídeo, eu tenho que aprender a editar os vídeos às vezes, que eu tenho que mandar para a edição, eu tenho que mandar já de alguma forma menor para ela editar, eu tenho que aprender a ser mais prática, ser mais resoluta, menos prolixa. Então, o nome disso é competência. A outra característica é reconheça a importância de ouvir. Você tem que aprender a ouvir as pessoas. Se você não ouvir as pessoas, como que elas vão querer te ouvir quando você falar alguma coisa que você tem que mudar? Uma outra característica que ele diz, seja humilde. Seja humilde para reconhecer falhas, seja humilde para reconhecer que você mudou sua rota, seja humilde para reconhecer que às vezes você tem que dar um brainstorm com as pessoas, uma tempestade de palpites, de ideias, para você captar algumas ideias. Seja humilde para dizer que às vezes você errou. Uma outra característica é seja íntegro com seus valores. Outra característica é você tem que ter um planejamento estratégico. O líder tem que ter um planejamento estratégico. O líder tem que aprender a delegar, ele não pode ser controlador. Uma outra característica, olha esse gráfico que ele fez, que bacana. Ó, pausa e vê aí esse gráfico, olha que bacana que esse é. Então, ele fala aqui de ansiedade e desestresse, desinteresse e tédio. E ele tem que trabalhar com as pessoas na faixa do fluir. De novo, vamos ver de novo. Ó, pausa e vê para você entender. Então, muito legal isso. Dê feedback às pessoas. Nós temos que aprender que na vida a gente tem que dar o retorno às pessoas, mesmo que o retorno seja negativo. As pessoas só crescem com retorno. Falando para as pessoas, não a crítica pela crítica. Eu vi um vídeo aí que eu achei muito engraçado, que eu falei da Marielle Franco, essa vereadora que foi morta no Rio, não no aspecto de defender a causa dela ou criticar a causa dela, mas de ser empático, entender que morreu uma mulher, morreu uma mãe, morreu um ser humano. Será que a gente parou para analisar que morreu uma pessoa? Aí a pessoa veio aqui e falou, você não tem qualificação para falar disso, mas eu não estava falando da Marielle, eu estava falando da empatia. Empatia eu tenho qualificação. Outros vídeos também que as pessoas pensam que estão me dando feedback, mas não, elas estão fazendo críticas negativas destruidoras. Quando elas falam que eu não tenho capacidade de falar de política, eu não tenho capacidade de falar de partidos políticos, isso eu não tenho, mas eu tenho capacidade de falar de política sim, sabe por quê? A política é feita por um ser humano, e ser humano é objeto de estudo da psicologia, e eu sou um ser econômico, e o ser econômico entende de política, então eu tenho capacidade. Não vou focar nunca só na psicologia, nunca. Se você não gosta do meu vídeo, dá bloque. Simples, né? Mas eu sempre vou falar de psicologia, de comportamento, de família, de alegria, de política, de economia, de astrologia. Eu não acredito na
Na questão de horóscopo, eu acredito na astrologia no sentido de astronomia. Eu acredito no Rockman, esse físico que nos deixou. Não olha para baixo não, olha para as estrelas. Eu sempre vou falar desses sonhos maiores, eu sempre vou falar de empreendedorismo. O meu canal não é um canal voltado só para a psicologia, porque eu não sou só psicóloga, eu sou um ser completo. Eu gosto de falar de tudo, eu gosto de falar de praia, eu gosto de falar de família, eu gosto de falar de